Expectativa para o próximo. Quem foi abençoado com um cara o ano passado que abriu a nossa conferência e veio mudar uma perspectiva de promessa e de irmos atrás daquilo que Deus já nos prometeu? Quem estava aqui ano passado na primeira sessão? Foi bênção? E quem estava aqui anteriormente para escutar pastor André Fernandes? Então eu quero que você receba também, fazendo muito barulho, pastor André Fernandes da Lagoinha, Niterói. Esse cara também é muito animal. Amo o que Deus fala através dele. Sei que ele vai fazer muito mais. Seja bem-vindo, mano. E eu prometo agora não colocar ele em nenhuma saia justa, né? Acho que eu já coloquei ele ontem, né? Mas eu prometo que não vou colocar. E foi muito bom o que Deus fez através dele ontem. E com certeza Deus tem muito mais a ministrar através do mano pastor Gilberto Araújo. Sobe aí. Vai ser uma honra compor esse painel com você. Só uma correção, pode sentar. Só uma correção, ele não é da Lagoinha Niterói, tá? Isso mesmo, no Fire Universitário, ok? Não vamos ficar com essa pulga atrás da orelha. Foi só um erro ali na edição, mas ele é o mesmo aí. Amém. Bom, a nossa proposta aqui é a gente poder ter um bate-papo, não é uma ministração, é um bate-papo, né? Mas na verdade a gente gerou esse momento aqui com a ideia de você também poder conhecer um pouquinho o que acontece na vida deles. É claro que a gente não tem muito tempo, a gente vai só brevemente, que é uma meia horinha, a gente vai conversar, trocar umas ideias, mas a proposta é que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a vida do pastor André e do pastor Gilberto, tá bom? Quantos sabiam que o pastor Gilberto, por exemplo, tem um projeto com universitários? Quantos sabiam? Ok, beleza. Quantos sabiam que o pastor André tem um projeto com os caras da Globo? Eu também não sabia, porque ele não tem mesmo, né? Nem ele sabia. Nem eu, tô sabendo agora. Bom. E tô sabendo agora que o Gilberto faz parte da Lagoinha Niterói também. Pois Fiquei feliz, já foi mano. promovido. Eu achei que você ia segurar Lagoeiro. um pouco para liberar isso pro Brasil, mas amém. Ok. Então é o seguinte, assim, ó, já como nós temos essa oportunidade de conhecer um pouquinho, no Rio Grande do Sul se fala que o povo é muito pensador, tem uma crítica e uma autocrítica muito fundamentada, e nós temos grandes centros universitários aqui também, né? Tem um pessoal aqui que é de Santa Maria, que é da universidade, faz parte de grupos na universidade de Santa Maria também, e também teve ocasião também da universidade, ainda mais por causa dos universitários que acabaram falecendo, né? Lá na tragédia. Eu gostaria assim, que você pudesse falar um pouquinho melhor, Gilberto, para nós especificamente sobre esse projeto, assim, como surgiu esse projeto, né, e como ele está sendo desenvolvido hoje. Então, em cima dessas duas pautas, assim, né, de como ele surgiu e como ele está acontecendo hoje, né, com a forma dinâmica dele acontecer. Amém. Paz, galera, tudo bem? Boa tarde. Bem, o Fire Universitário surgiu numa sala de oração, em uma igreja local em Brasília, comigo e com um cara orando, um cara chamado Felipe Miranda. Eu estava me graduando em História, em licenciatura e bacharelado, e ele em Administração. Hoje ele é pós-doutor nessa área. E aí nós começamos a orar numa sala de oração, às 23 horas em uma quinta-feira. Eu sempre fui líder de jovens e sempre fui intercessor dos jovens, sempre curtia muito orar. Até porque eu fui criado na fé pelas irmãs de Coque, né, mano? Eita, manto. E aí elas me ensinaram muito sobre a prioridade na intensidade da oração. E como eu comecei a fazer faculdade, existem 3 tipos de acadêmicos na nação. Existe o acadêmico classe A, classe B e classe C. Não significa que o B e que o C sejam menos relevantes que o A. O A é aquele que entra na universidade com aproximadamente 15 anos. Entre 15 e 18 anos.
e ele passa o dia inteiro na Universidade Federal. Ele estuda de forma acadêmica a nível integral o dia todo. Existe o classe B, que não é menos relevante que o classe A, pelo contrário, é o cara que estuda à noite e que trabalha o dia todo e que paga seu próprio curso. E existe o acadêmico classe C, que não é menos relevante nem que o classe B que o classe A. É aquele que entra na universidade depois dos 40 anos de idade. Então, nossa oração dos jovens era toda terça-feira às 7 horas da noite. Como eu comecei a fazer faculdade à noite, nossas orações começaram às quintas-feiras às 23h30. Então eu passei 4 semanas orando com a multidão de 2 estudantes universitários orando para que o Senhor viesse em 2010. E aí eu fui para o Passion, teve uma conferência do Passion no Brasil, lá em São Paulo, onde 8.000 estudantes universitários foram para o Credit Hall para clamar para que o Senhor viesse sobre as universidades da nação. O Passion, naquele ano, havia conquistado a Jesus 368 milhões de universitários em todo o mundo. Nós havíamos começado uma reunião de oração. E aí o Senhor colocou no meu coração para que nós transicionássemos as orações para grupos pequenos dentro das universidades. E aí eu estava muito pilhado em 2010, muito, cara, lendo Foucault, lendo Rousseau, lendo uma galera que fez reforma a nível de Revolução Francesa ou Revolução Russa. E aí, cara, eu comecei a estudar sobre um cara chamado Ernestino Guimarães em Brasília e comecei a escrever uma tese de mestrado, porque a intenção era fazer mestrado após a faculdade. E falei sobre a resistência dos universitários de Brasília diante da ditadura militar de 68. E tive acesso a um cara chamado Ernestino Guimarães, que é um estudante da Universidade de Brasília, que no apogeu da ditadura militar ia para o Congresso Nacional, se disfarçava de parlamento. Amém, Deus. Todo mundo está me ouvindo bem? Melhorou? Quer que eu repita? Posso repetir tudo, cara. A metade dos nomes que se falaram, eles nunca ouviram. Então, o Ernestino Guimarães foi um estudante da Universidade de Brasília, que no governo de Costa e Silva e de Castelo Branco, Castelo Branco e Costa e Silva, ele entrava no Congresso Nacional disfarçado de parlamentar. Ele tinha apenas 22 anos de idade e era estudante de geologia. Quando ele saía daquela reunião parlamentar no apogeu da ditadura militar, ele ia para a Universidade de Brasília e fazia discursos contra a ditadura militar no RU, no restaurante universitário da UNB. No dia 28 de agosto de 68, a UNB foi invadida pela DOPS e pela GEB, que era a tropa de elite da polícia da ditadura militar, e 500 estudantes foram presos naquela ocasião. Entre eles estava o Ernestino Guimarães. Enfim, eu comecei a estudar sobre essa história da universidade da minha cidade. Então, das orações que nós fazíamos, eu comecei a imitar o Ernestino Guimarães. E eu fiz uma oração clássica. Falei: Pai, eu quero que o Senhor me dê a mesma influência de Ernestino Guimarães, mas a partir do seu reino. Então eu subi em todas as praças de alimentação de todas as universidades da nossa cidade, lá em Brasília, e eu pregava na praça de alimentação para 600 estudantes aproximadamente. Foi assim que surgiu os núcleos. Então eu subia e fazia aqueles discursos bem eruditos, né? Dizia: eu quero pedir perdão pela minha inconveniência, eu quero falar sobre um cara pela qual René Descartes escreveu poemas, sobre um cara que Isaac Newton escreveu cálculos matemáticos para comprovar o poder da sua existência, sobre um cara que C.S. Lewis escreveu teses específicas sobre a origem do criacionismo. E nessa altura do campeonato a galera pensava que eu era um comunista, né? Para subir em cima da mesa, com um discurso meio de humanas. Aí quando eu falava que era Jesus, esse personagem, esse cara que dividiu a história, a galera aplaudia. Aí eu dizia: nós vamos começar um núcleo ali agora do movimento chamado FAI, eu quero te convidar. E aí começou a se popularizar, e eu fiz isso em todas as faculdades de Brasília. Aí o FAI começou a ter uma proporção específica entre os acadêmicos por causa dessa realidade em 2010. Inclusive foi assim que eu conheci o Guga. Foi numa reunião de oração, numa reunião de líderes de movimentos que estavam começando naquela mesma estação. E aí nós sentamos, o Guga tinha um cabelo até grande, inclusive. E aí eu mostrei o vídeo para ele. Alguém me filmou e colocou no YouTube um vídeo eu pregando na praça de alimentação. Foi assim que nós nos conhecemos. O FAI, então, de 2010 a 2018, tomou uma proporção específica. Deus nos colocou na era dos movimentos no Brasil. E eu tive a oportunidade de viajar toda a América Latina pregando exclusivamente para acadêmicos.
Então nós saímos da sala de oração e fomos para as universidades através dos núcleos, que são grupos pequenos. E nós falamos sobre Jesus de forma acadêmica. Se eu sou um professor de história, ou se eu leciono história, ou se eu sou acadêmico em história, eu vou falar sobre Jesus a nível histórico, empírico. Se eu estudo direito, eu falo a partir da jurisprudência. Se eu estudo psicologia, eu falo a partir de todos os teóricos da psicologia: Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Valo, Jung, Lacan. E aí assim sucessivamente. E aí, cara, Deus nos deu uma oportunidade de falar sobre Jesus para uma geração. E agora, em 2018, nós catalogamos 69 mil estudantes universitários que foram alcançados para Jesus. Isso na minha jornada pessoal. Por exemplo, na América do Sul, entre a Argentina, Córdoba na Argentina, Paysandú no Uruguai, Santa Cruz de la Serra na Bolívia, Potosí, Uyuni, Cochabamba, Cusco, Sucre, Samaipata. Eu consegui alcançar a partir de uma jornada acadêmica, palestrando em universidades federais, ou universidade para medicina lá na América do Sul, 2.700 estudantes de medicina. No meu segundo mochilão, foi possível batizar aproximadamente 880 estudantes de medicina. No terceiro mochilão, eu ordenei um cara pastor para cuidar dessa galera. E agora eu estou voltando para a América do Sul só para fazer um trabalho de apacentamento com todos esses estudantes, que já são médicos, inclusive. Então o FAIA tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Hoje nós somos 300 núcleos em 290 universidades, porque nós temos núcleos matutino, vespertino e noturno. E o Senhor está gerando, e o Senhor me permitiu liderar agora um time sênior, só com cientistas, porque a galera do FAIA vai completar 8 anos agora em outubro. A galera que estava se graduando agora já está terminando mestrado e doutorado. E quem está no mestrado e doutorado desenvolve características científicas a nível acadêmico e empírico. Então eu tenho um time bem legal. Uma galera que está terminando mestrado, está terminando doutorado e entrando no pós-docto. Inclusive nós demos um rolê no Brasil agora, sobretudo em São Paulo, com um projeto chamado Pense Brasilidade, devaneando justamente sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Aquela temporada o Brasil estava transicionando após a Primeira Guerra Mundial a nível de jurisprudência, de literatura, de arte, enfim. E aí o mundo transicionou, o Brasil transicionou naquele contexto. Hoje nós estamos chegando próximo aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então nós pensamos esse contexto, Semana de Arte Moderna, o sacro na música popular brasileira. Nós não falamos de política, nós falamos sobre governo. Nós fazemos um devaneio específico sobre direita e esquerda, mas pensamos absolutamente na terceira margem do rio. E começamos a pensar sobre toda a característica presidencialista, mas também a partir do Congresso Nacional. Quer um exemplo? Hoje no Brasil se discute muito sobre o presidente da República. Mas quem é que você vai votar para deputado federal? Porque quem manda no Brasil não é o executivo. Quem manda no Brasil é o povo a partir do legislativo. E você sabe que a mídia divulga de forma significativa as mentalidades e as leis que o legislativo patrocina a partir da Câmara dos Deputados. E é por isso que o Jean Willis, o Bolsonaro e outros deputados federais tomaram formas e popularidade. E o presidente da República não é tão popular quanto os deputados federais. Então, nós começamos a pensar sobre isso, falamos sobre o sacro na música popular brasileira. E diante disso, para eu finalizar, que eu já estou falando demais, para finalizar, nós assumimos uma galera financeiramente. Então, de 2013 a 2015, foi possível, cara, pagar a faculdade de 7 estudantes. Essa galera já se formou. E essa galera está abençoando a vida de outros estudantes. Agora, de 2017 a 2018, nós assumimos mais 7 estudantes universitários. Sobretudo a galera que não consegue pagar os cursos na América do Sul. Não sei se você sabe, mas um curso de medicina nessas nações que eu narrei são R$400 mensais. É muito pouquinho. E isso transferido para o peso, que é a principal moeda dessas nações aqui ao lado. Só que essa galera sofre muito. R$100 que você envia como obra missionária para um acadêmico supre de forma muito significativa as necessidades dele. Então, a partir desse contexto de paternidade, sabendo que o Senhor nos deu mesmo a autonomia para lidar com acadêmicos, então eu decidi assumir esses órfãos, acadêmicos, e exercer paternidade de alguma forma. E o Senhor supre, e sobretudo as mulheres que saíram do Brasil, infelizmente se tornaram garotas de programa na América do Sul, e muitas brasileiras também são prostitutas universitárias, garotas de programas que são acadêmicas, universitárias, e muitos homens que se tornaram traficantes. Então o contexto é essa sensibilidade com esse público. Não sei se vocês souberam que em Brasília, um cara chamado Vinícius esquartejou a Luísa dentro da Universidade de Brasília. Vocês viram essa reportagem?
Alguns sim, outros não. Ele está preso já há 1 ano e meio. Eu visitei ele no presídio, na Papuda. Hoje, o momento específico de entrar dentro da universidade para ser uma voz é exatamente agora. Porque existe uma pandemia de suicídio dentro da universidade, sobretudo para estudantes de medicina e de humanas. Então, um grupo dentro da universidade, no caso os núcleos do FAI e outros grupos, outros movimentos, é uma expressão de comunidade terapêutica a ponto de devolver para o outro ou para o estudante uma saúde emocional. Então, essa tem sido a nossa jornada nesses últimos anos. Uau, muito bom. Uma pergunta aqui só para a gente conseguir fechar aqui. Vocês estão em todos os estados, em todas as universidades, em todos os estados? Ou ainda tem estados que ainda não, o FAIRE não conseguiu entrar ainda? Legal. Nós estamos em 19 universidades federais. Nós estamos em 220 universidades particulares. Nós só temos 2 estados que nós não entramos, que é o Rio Grande do Sul, que, e sim, por ter uma configuração antropológica no Brasil extremamente europeia, existe também uma frase espiritual em relação a expor a fé em ambientes de sabedoria. Então, entre comunidades fechadas, existe uma característica cultural muito relevante a nível de tradição, mas na exposição de fé, nós estamos orando para que o Senhor ative o coração dos estudantes daqui desse estado, para que vocês sejam luz em ambientes de trevas. E também um estado que é muito difícil é o Amapá. Eu não sei porquê. Lá tem um Macapá. Nós temos 2 estudantes universitários, perdão, 2 professores universitários que lecionam antropologia e direito da antropologia. Antropologia do direito. Na Universidade Federal do Macapá. Mas lá, e a mídia não divulga isso, é o estado onde há mais característica ateísta humanista por causa das humanas. Então o movimento feminista é muito forte. E aí então, fica muito sensível. A verdade é que está aberta então a temporada aí de abrir um FAIRE no Rio Grande do Sul, né? Amém. Amém. Vamos chapar aqui, mano. Legal. Pastor André, a gente sabe que os dilemas são diferentes, né? O André a gente já conhece, já é a 2ª vez que vem, né? O Gilberto a gente está conhecendo agora, de estar aqui com a gente. Mas teve algo que o pastor Gilberto comentou sobre esse grande dilema hoje de suicídio, né, dentro das universidades, né? Qual o maior dilema hoje, como pastor de jovens que você é, qual o maior dilema hoje que você enfrenta dentro da igreja, como pastor de jovens? Conectado a esse tema de suicídio? Também, mas usando mais como só porta de entrada para isso, pensando no seguinte ponto, né? De se existe esse grande problema a nível de Brasília, com os jovens na universidade, quais são, no Rio de Janeiro, a maior dificuldade de trabalhar com os jovens lá? Especificamente com os jovens. Tá, eu não vou conseguir falar tão bonito quanto o Gil. O Gil, ele fala bonito, né, cara? Ele acabou de falar uma parada aqui que eu falei, mano, no Sul existe uma dificuldade de expor sua fé em ambiente de sabedoria. Eu falei, que isso, brother? Cara, não é bonito, gente? Fala sério. Eu falei, mano, eu jamais expor minha fé no ambiente de sabedoria que você tá, mano. Eu falei assim, caraca, mano, como é que fala de fé perto do Gil, cara? Mas amém, só fazer esse parênteses aqui, porque eu sou apaixonado pela jornada dele, pela erudição dele, pelo que ele tem construído. Bom, sou pastor de jovens também no Rio, e eu acho que o que a gente enfrenta no Rio é uma configuração, gostou, né, mano? Configuração que a gente encontra em todo o Brasil, assim. Claro que existem características que são muito específicas, mas eu acho que isso está acontecendo em todo o Brasil. Uma das maiores dificuldades dos jovens é a constância. A ordem natural, cara, é que o que a igreja vive seja uma expressão contrária ao que acontece fora da igreja. Ou seja, nós fomos chamados para expressarmos uma verdade diferente do que rola lá fora. Quando a gente não entende esse chamado, a igreja se torna nada mais do que a expressão real do que acontece lá fora. Então, resumindo, uma das maiores dificuldades para a nossa geração é a constância. Dentro das igrejas isso infelizmente não tem sido diferente. Então, se a gente for pegar 90% das conferências no Brasil, a gente fala de avivamento, a gente fala de revolução, a gente fala de mudança de cenários, a gente fala sobre isso. E por que isso de fato não acontece? Ou pelo menos não acontece de forma tão expressiva como poderia acontecer?
porque a gente não tem dificuldade de ser intenso, mas a gente tem dificuldade de ser constante. Então eu vejo jovens apaixonados por Jesus no início da caminhada e se decepcionando com a fé quando um namoro termina, por exemplo. A gente vê jovens apaixonados por Jesus no início da caminhada e se esfriando na fé porque conseguiram um emprego que desejavam há muito tempo. Então saiu um estudo em relação a jovens americanos, eu achei isso muito louco, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo aqui. O Guga com certeza enfrenta isso, o Gil também. O Guga é pastor em Brasília e um dos movimentos que está conectado a ele, faz parte da igreja dele, é o Céu na Terra. E eles estão no meio de uma praça, cara, onde antes você tinha uma estação de tratamento sanitário, não é isso, Guga? Eu não tive o prazer de ir lá ainda, mas pelo que eu vi, os caras falaram, mano, é só Deus para fazer aquilo. O lugar fede, o lugar não é apropriado para isso, mas tem 4.000 jovens se reunindo lá, cara, tem algo sobrenatural acontecendo. Os níveis de suicídio, eles diminuíram absurdamente na cidade. Enfim, Deus está fazendo algo absurdo lá. Mas o que eu queria falar é o seguinte: fizeram um estudo e eles perceberam que a cada 10 jovens cristãos que entram na universidade, 1 se torna ateu, 3 permanecem firmes na sua caminhada de fé e o restante acaba... Gente, me ajuda por favor, que eu não estou conseguindo me concentrar. E o restante acaba se esfriando na sua jornada. E olha só que interessante, as 3 etapas de ruptura social, ou seja, as 3 etapas em que a gente rompe para a maturidade, é quando você consegue um emprego e se torna independente financeiramente, quando você estabelece um relacionamento maduro, então você está pronto para casar e você está fazendo sonhos de casar, ou então quando você entra na universidade, você começa a formar características que você vai levar para o resto da tua vida. E são exatamente as 3 etapas da vida em que a gente normalmente mais perde os jovens. É quando o cara consegue um bom emprego e se torna independente financeiramente. É quando o cara começa a conhecer alguém que ele se apaixona e aí abre mão da caminhada de fé para poder girar em torno do relacionamento que tem. Ou quando o cara entra na universidade. E aí eu costumo dizer que na verdade as universidades, elas não afetam a nossa fé, elas revelam a superficialidade da nossa fé. Um cara que ouviu falar que Deus é bom, quando ele tem as primeiras aulas de antropologia, sociologia, e alguém começa a desconfigurar quem Deus é, você vai ter um choque entre ideias, e é difícil você permanecer firme na fé, porque a tua firmeza na fé não está ligada às ideias que você tem de Deus, mas às experiências que você já teve com Deus, o quanto de Deus já está formado dentro de você. Então, para resumir, mano, eu acho que é isso, as 3 etapas que deveriam marcar o início de um novo tempo na vida do jovem, estão sendo justamente as 3 etapas que mais têm roubado os jovens de Deus, cara. Universidades, relacionamentos maduros e independência financeira. A gente é considerado por alguns sociólogos como a geração Peter Pan, porque nunca houve uma geração com tanta dificuldade em transicionar para a vida adulta como a nossa. Então a gente, por exemplo, eu sou pastor de jovens e se tem alguém dentro do que eu vou citar agora como exemplo, não feche o coração para mim, ok? Não leva para o lado pessoal. Mas eu casei com 20 anos de idade, a Kezinha tinha 17. Eu não estou dizendo que isso é um plano de Deus para todo mundo, eu não estou dizendo que isso tem que ser uma regra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para mim é estranho ver pessoas com 35 anos que não só moram na casa dos pais, como não sabem ainda o que querem construir no futuro, como também ainda não sabem quem são em Deus e não têm perspectivas para os próximos anos. Então, a gente é considerado a geração Peter Pan porque a gente está deixando para amanhã o que deveria estar construindo hoje. O pastor Felipe acabou de postar algo no Instagram que eu achei maravilhoso. Ele fala: quando a gente constrói o futuro, ao invés de ficar esperando ele chegar, a gente não fica ansioso com o que vai acontecer. A gente está construindo algo que já está acontecendo. Então a nossa geração está muito ansiosa porque a gente fica esperando algo acontecer, quando na verdade o que você vai viver daqui a 10 anos é o que você está construindo hoje, seja na tua jornada de fé, seja na tua vida financeira, seja na tua vida espiritual. Então eu gosto de falar muito para a juventude nesse aspecto. Cara, não deixa para amanhã aquilo que Deus te chamou para construir hoje. Eu sei que isso se tornou um clichê e perdeu até um pouco da força, mas isso é verdade, cara. Eu com 17 anos fui fazer faculdade. Quando eu me converti e larguei tudo para voltar para casa dos meus pais, eu não conseguia mais viver na mesma realidade que eu vivia antes, porque eu entendi que tinha uma vida adulta me esperando. Então quando eu conheci Kezinha, eu falei: eu não vou esperar a vida inteira para ter a mulher da minha vida do meu lado, eu quero ter ela do meu lado agora, mano. Então com 1 ano e pouco a gente casou. Então 10 anos casado, tenho uma filha de 5 anos. Quando alguém me pergunta: pastor, o que você pensa em relação a casamento? Mano, é a melhor decisão que você pode tomar, desde que você esteja pronto para isso, né? A gente vê muito discurso, é muito divórcio. Eu já estou terminando para dar um pouco mais de tempo para o Gilberto devanear daqui a pouco. A gente vê muita gente divorciando, mano. E olha que loucura isso.
Porque as pessoas têm expectativa de que quando se casarem vão ser felizes, quando se casarem vão se sentir completas. E se você casar na expectativa de se tornar feliz no casamento, com certeza você vai se frustrar com isso. Você já tem que ser feliz antes de casar, você já tem que se sentir completo antes de casar, você já tem que saber quem você é antes de casar. Porque senão você está transferindo para o outro uma responsabilidade que é sua e ele não tem como suprir. Então, para quem é jovem aqui que está me ouvindo, cara, se você é solteiro, se você ainda não sabe o que Deus tem para você, se você ainda está em dúvida em relação ao teu chamado ministerial, ao que você quer fazer na tua faculdade, eu tenho um convite para você, cara. Você quer saber a respeito do teu futuro? Pergunta para o dono do teu propósito. Salmo 139:16, eu citei isso hoje mais cedo, fala que todos os meus dias foram escritos por Ele no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, já existe um livro que fala a respeito do teu projeto futuro. Cara, é só consultar quem escreveu e tudo fica mais claro. É isso, mano. Acho que eu fugi um pouco do tema, mas tamo junto, né? Foi bom, né? Foi bom. Eu posso fazer algumas... Pera aí, antes de você fazer as observações. Faz uma exposição, cara, do que foi falado aqui, mano. Assim, ó, claro que por causa dessas diferenças culturais, o Rio Grande do Sul quase é diferente do restante do Brasil, né? Até nisso a gente fala restante do Brasil, né? Mas da outra parte do Brasil, ou dos países mais para do restante do país, enfim. Os dilemas parecem os mesmos, né? E eu estava conversando com um pastor esses dias e falando sobre a minha expectativa, sabe, desse tempo. Eu creio que nós estamos passando um tempo bem diferente de tudo que já aconteceu, né, na nossa nação. E depois até se o Google quiser dar uma pincelada nisso também. Eu sei que é expressões, né, também, né? Ou se quer fazer uma colocação depois, né? Pode ficar à vontade. Mas eu gostaria de ouvir vocês também, o que vocês têm ouvido de Deus para essa temporada na nossa nação. Porque eu acho que a gente precisa ter alinhado no nosso coração essa palavra de Deus sobre, cara, tem um monte de coisa acontecendo, candidato sendo esfaqueado, outros dizendo, não, cara, eu vou morrer pela esquerda, o outro vai fazer não sei o quê. Nós estamos aí às portas de uma eleição do presidente da nossa nação, né, e de todas as outras cadeiras aí políticas, e nós precisamos como igreja ter uma direção, né? E é em cima disso que a gente acaba se movendo, dessa existência de Deus dizendo, não, cara, o que eu tenho é isso, e a gente se move dentro dessa existência que Deus está dizendo, né? De palavra, eu estou fazendo isso. Eu creio pessoalmente, tá? E depois eu queria ouvir de vocês também, que esse é o tempo mais propício para que os milagres de Deus aconteçam, para que realmente o evangelho cresça. E olhando a história da igreja, eu vejo que a igreja avançou desde a história da igreja, né? Que o avanço dela foi quando ela foi perseguida, quando ela foi empurrada para o canto, dizendo, não, vocês não vão crescer. Foi perseguição e tal. Foi aí que a igreja começou a crescer. Eu entendo assim, hoje, olhando aqui no canto de baixo do país, eu entendo que esse é o tempo propício que Deus está permitindo mexer com o coração, tanto da igreja quanto da população. Ou seja, há um grito no âmago, né, do nosso povo, cara, alguma coisa tem que acontecer. E é legal que isso tem surgido no meio da igreja. Cara, alguma coisa vai ter que acontecer, nós vamos ter que orar, a gente vai ter que fazer algo, né? Aquela parada o gigante acordou. A gente viu que foi um gigante meio sonâmbulo, né? Na verdade ele não acordou, foi um surto de sonambulismo, né, cara? Foi lá, se moveu, voltou a dormir, né? Mas eu creio que Deus tem algo para fazer, Deus está agindo. E dentro dessa temporada, no meu coração, então, eu creio que Deus está dando a oportunidade da igreja ocupar o lugar dela e se mover com os padrões e com os princípios do reino. Eu creio nisso muito, que a igreja está assumindo o lugar dela de volta, né? Antigamente tudo que acontecia, por exemplo, missões. Poxa, a gente ficou dependendo de organizações que se levantassem ao redor do mundo todo para ocupar algo que a igreja deveria estar fazendo, que era enviar missionários, por exemplo, né? Ou ter missionários nas nações. E nós vamos que essas organizações acabaram ocupando o lugar da igreja, né? E graças a Deus porque se levantaram para fazer isso também. Mas entendo que essa não era um encargo
de uma organização, mas era a grande responsabilidade do organismo, né? Eu creio que a organização ocupou o lugar do organismo nisso tudo que Deus já havia estabelecido, né, para mover. E eu creio que hoje Deus, esse cenário todo que está é a grande oportunidade da igreja voltar a assumir o lugar dela em todas as esferas, né, de tudo que está rolando aí, de voltar para a arte, de voltar para a política, de voltar para o esporte. Hoje, graças a Deus, Deus tem me dado uma grande oportunidade de ministrar na área esportiva para atletas. Isso tem sido isso tem sido revigorante para mim, porque foi desde sempre no reino. Quando eu comecei a me mover, comecei com atletas, né, dentro de clube, reunido dentro de vestiário, ganhar gente para Jesus. Graças a Deus hoje tem pessoas, são pastores, presbíteros, líderes de jovens, né, que tive a oportunidade de ganhar dentro de um contexto desse. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus está dando a oportunidade para a igreja, dizendo: bom, o cenário está aí, o que precisa agora é de milagre, e só quem pode fluir através disso, ou fluir com isso, é a igreja, né? Então eu creio que esse é o cenário que se apresenta, e eu entendo da parte de Deus hoje que é hora de nós levantarmos como igreja e de ocuparmos. Eu acho que a palavra para mim é ocupação, cara, sabe? Ocupar os lugares que era da igreja, né? Como eu falei do exemplo agora de missões, é um exemplo, não que seja única exclusivamente disso, né? Eu tenho essa palavra hoje do meu coração dizendo: cara, esse é nosso tempo, essa é a nossa hora. É um lugar, a minha palavra hoje é ocupação. Precisamos ocupar os lugares, né, com o reino, para que haja o governo estabelecido do Senhor, né? E eu queria saber de você, assim, qual a palavra hoje, que nível de nação está rolando no coração de vocês? Porque vocês vão sair daqui, vocês vão para outros estados ministrar daqui uns dias, amanhã, né, já vai estar em outro estado, semana que vem, durante essa caminhada toda de ministerial, vocês vão estar em outros lugares, e há uma chama no coração que vocês precisam carregar como palavra para a nação, não só como igreja local, né, que estão hoje, mas há uma palavra. E o que Deus tem ministrado no coração de vocês? Eu fui vulnerável aqui, eu expus o meu coração sobre o que eu tenho sentido, como pastor e como embaixador do reino mesmo, dizendo: cara, eu creio que Deus está fazendo isso aí, é a oportunidade de ocupar lugares, né? Eu gostaria de saber de vocês. Deixa eu falar, Gil, depois você conserta, pode ser? Que a gente já fecha aqui. Bom, tentando lembrar tudo que você perguntou, foi muita informação, mas eu acho que eu vou... É só a palavra que tem carregado a nível de nação. Beleza. Eu queria falar um pouco sobre o que você falou de ocupação. O Guga fala maravilhosamente bem sobre isso. Tem se falado sobre a igreja do futuro, e gente, presta atenção, porque isso pode fazer sentido para alguns. Uma das características da igreja do futuro é o seguinte: as denominações, elas não têm mais força como já tiveram um dia. Eu fiquei assustado quando eu parei para ver o card da última conferência que a gente organizou do Next, e isso para mim ficou muito claro, assim. Tava lá o Guga da Igreja Ir, tava o Leandro Barreto da Poema, tava o Vitor Azevedo da Por Amor, tava o Anderson Silva da Vivo por Ti, tava o Morado da Poema. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: nenhuma igreja histórica estava sendo representada entre alguns dos caras mais relevantes para essa geração. Então, pessoas que a gente não conhecia, ou talvez não era tão influenciado há 5 anos atrás, hoje tem influenciado a cosmovisão de uma geração inteira, como vem Deus, como enxerga a igreja, como vem uma série de coisas. A grande questão não é só a ocupação, mas de que forma a gente vai lidar com os lugares que a gente ocupa. Porque ontem o Gil falou sobre política e governo, e foi maravilhoso o nosso tempo de mesa ali. E, gente, para ser sincero, a igreja se posicionando em relação à política, por exemplo, em vários casos é muito mais insalubre do que saudável. Tem lugares que, entendam com muito carinho que eu vou falar, o crescimento da igreja, na verdade, até atrapalha o crescimento do reino. Porque dependendo do tipo de evangelho que se prega, dependendo do tipo de evangelho que se vive, você está criando trauma em pessoas que acreditaram um dia ter conhecido o que é ser igreja, e por isso estão com o coração fechado para o que realmente é a igreja. Então, eu li um livro do Philip Yancey, que eu achei maravilhoso. Ele comentou que fizeram um estudo e perguntaram para as pessoas: aonde você acha que pode encontrar Jesus? Onde é que você acha que você pode encontrar Deus? E a igreja ficou em um dos últimos lugares dentro da pesquisa que foi feita. Então, me responde o seguinte: como alguém coloca a igreja como um dos últimos lugares onde ela tem expectativa de encontrar Deus? É porque provavelmente em algum momento da sua caminhada ela procurou Deus lá e viu que Deus não estava lá. Então, pessoas não se frustram na expectativa de encontrar Deus quando vão em igrejas vazias.
Pessoas se frustram na expectativa de encontrar Deus quando vão em igrejas cheias e vazias de Deus. Fortíssimo, mano. Deus fluiu aqui agora, mano. Se alguém anotar, me passa depois, que isso é bom. Mas sem brincadeira agora, sério, mano. É ruim quando alguém vai procurar pão numa padaria e vê que não tem mais, sabe? Então a grande questão é, será que a solução é a gente ocupar? Depende, mano. Se a ocupação for genuína e se a gente souber o que está fazendo, para quem está apontando, o que está construindo, isso é maravilhoso. Porque eu acho que o grande reflexo disso é o crescimento da igreja evangélica no Brasil e o crescimento de todos os outros índices que vão contra a cultura cristã, crescendo no mesmo ritmo. O divórcio cresceu assustadoramente, o suicídio em alguns lugares cresceu assustadoramente. Como eu falei, aí você tem o Céu na Terra, por exemplo, plantado num lugar onde os índices de suicídio diminuíram. Então a ocupação ali faz sentido, entende? Então acho que não é ocupar por ocupar, é saber o que está fazendo, é saber para onde está apontando, é saber o que está construindo. Então é basicamente isso, cara. Eu acho que nunca foi tão favorável o tempo para a igreja como tem sido nesses últimos anos. A gente está vivendo um tempo em que eclesiasticamente é muito mais leve. A antiga geração acho que está respeitando um pouco mais dessa novidade da nova geração. Eu estou vendo um respeito muito grande entre ambas, isso é muito bom, porque era quase que uma ruptura. Os jovens, quando se levantavam por não ter apoio dos mais velhos, queriam criar coisas à parte. Hoje você vê, por exemplo, como o Som do Reino, se eu não me engano, o movimento que o Aquino fez há um tempo atrás, junto com alguns caras que foram pais na fé, né, que influenciaram uma geração através da adoração, e os caras lá lavando os pés deles, os caras liberando palavras de vida sobre eles e recebendo unção também da parte deles. Eu aprendi que a unção que você honra, você usufrui. Então acho que está um tempo muito bom, dos mais velhos caminhando com os mais novos. Está tudo muito favorável para que a gente ocupe de fato e transforme o país. Eu acho que é isso, cara. E eu celebro esses caras que Deus tem levantado, como o Gilberto, como o Guga, como o Vitor Azevedo, como o Leandro Barreto, como o Anderson Silva, enfim, são caras que, mano, eu tenho o prazer de poder falar que eu estou caminhando perto desses caras, porque há 10 anos atrás, eu não sei se a igreja estava preparada para dar voz para eles, sabe? Sim. Há 10 anos atrás a vestimenta podia te impedir de falar numa igreja. Hoje as tatuagens não fazem mais isso. Então a gente vai ter que prestar contas daqui a alguns anos. Não é mais pela falta de liberdade que teve, mas o que vocês fizeram com a liberdade que receberam? Uau. Então é isso, cara. E o que tu carrega hoje, assim, como mensagem geracional? O que tu acredita, assim? Cara, a minha mensagem é senso de urgência. Eu gosto de falar sobre isso. Porque por muito tempo, duas palavras para mim soaram muito negativas. Gente, está abençoando alguém que está ouvindo? Faz sentido para alguém? Eu vou encerrar aqui, juro. Porque o Gustavo Paiva está aqui, mano, e a gente precisa ouvir esse cara. Duas palavras me incomodaram muito: urgência e equilíbrio. Porque sempre soaram de forma negativa para mim. Urgência sempre pareceu para mim como ansiedade ou fazer com pressa. E equilíbrio sempre foi passado para mim como se fosse o seguinte: cara, vai devagar, mano, abaixa a bola, seja equilibrado. Eu sempre fui um cara que gostava de desafio, de fazer coisas diferentes. Eu sempre gostava de pensar grande. E sempre que a palavra equilíbrio vinha para mim era de forma pejorativa. Não, você tem que ter equilíbrio, vai devagar. E aí a primeira coisa que eu aprendi com Deus é que equilíbrio não é a ausência de velocidade. Equilíbrio é a ausência de inconstância. Você pode ser intenso, mas de forma constante. Então você está sendo equilibrado. Em relação à urgência, eu acho que urgência não é pressa porque você deixou de fazer um dia e precisa fazer rápido. Urgência é você entender que não dá para perder tempo, sabe? Então eu me converti há 3 anos atrás, e quando eu me converti eu falei: cara, eu não tive um lar cristão, eu preciso construir um lar cristão para minha filha. Eu não tive um pai pastor, eu preciso ser o pai pastor para minha filha. Então esse senso de urgência é entender que aquilo que Deus liberou sobre mim desde a eternidade, cara, eu tenho a oportunidade de começar a edificar isso hoje. Então essa é a mensagem, mano, senso de urgência, não dá para perder tempo. Maravilha. Uau. Amém. Gilberto, temos piada interna. Qual é a mensagem que você entende hoje, Gilberto, que Deus tem te levado a carregar, apesar ou além, né, desse ministério com universitários, né, que é o Javeia, mas o que você tem entendido ser a mensagem hoje para a nação? Como eu disse, semana que vem você vai para algum lugar, você precisa carregar isso também. Vai ministrar sobre várias coisas, né, como ontem, né? Vai fluir em várias áreas, mas tem algo, cara, isso eu preciso carregar, porque eu sinto que essa é a palavra de Deus para esse tempo, né? Até assim, tá, gente, eu não chamei o Guga
porque esse papo eu sabia que ia ser muito bom e a gente não ia sair daqui hoje, né? Então, bom, vai ter outras oportunidades, a gente vai poder fluir, tá bom? Mas eu quero fechar então com essa pergunta aqui, Giba. Eu quero te ouvir. O que você acha você crescer de Deus nesse tempo? E porque para nós também é muito importante. O Rio Grande do Sul tudo chega reverberado, né? E na verdade tudo que chega com reverb não é o som original, né? Então muitas coisas para nós chega depois e chega meio distorcido aqui no Rio Grande do Sul, né? E às vezes as palavras que a gente ouve, às vezes parece não fazer tanto sentido. Para mim hoje já faz mais sentido, que graças a Deus eu tenho dado conexões, então isso tem sido bom. O Guga tem sido uma voz na minha vida, o Theo, alguns outros caras que eu tenho podido andar mais perto e tem dito, não mano, vamos lá cara, a gente acredita, o Rio Grande do Sul consegue. Eles têm carregado, me trazido também uma palavra dizendo, cara, é isso aqui está acontecendo, está rolando, a igreja está nessa marcha aqui, cara, porque Deus sinalizou que nós estamos indo para cá. Esse é o sinal de Deus. Para o seu coração, para a sua vida, Gilberto, compartilhe. O que Deus tem ecoado aí, como palavra geracional, né? Amém. Eu tenho uma análise sociológica e uma expressão pastoral, como pastor. Então, assim como você, eu também faço parte de uma geografia muito diferente do Brasil, que é Brasília. E a minha cidade hoje vive um fluxo de intenso avivamento. Eu sou exagerado mesmo quando eu falo sobre isso a partir de Brasília. Até porque nós temos uma família, quando nos encontramos, se trata de um ambiente de família de fato. Eu ouso dizer que Brasília vive um fluxo de avivamento tão semelhante quanto ao avivamento da Rua Azusa. É muito intenso. Então eu não vejo a igreja com maus olhos, pelo contrário. A igreja é poderosa, sempre triunfou sobre a escuridão e o inferno sempre tremeu diante dela. Isso é a igreja de Cristo Jesus. E a minha análise sociológica existe um êxodo eclesiástico que é inevitável. O André, por exemplo, falou sobre a geração dos finalmente 30 que não se casam. Mas os caras que não se casaram também não se divorciaram. Porque durante muito tempo a expressão do senso de moralidade diante do jovem foi inevitável. Se ensinou a casar, mas não se ensinou a honrar pai e mãe. Então se casa divorciado dos pais. Obviamente esse cara já casa divorciado. Então esse discurso de paternalismo em relação à moralidade do matrimônio não é messiânico. Matrimônio não é messiânico se sua casa não for primeiro. E ao mesmo tempo, aí eu faço uma análise chamada êxodo eclesiástico. É o cara que entra na casa dos 20 anos que ele vai ter alguns fenômenos sociológicos. Primeiro, aos 20 anos de idade é muito difícil fazer um amigo de verdade. Ou o que você faz é um encontro relacional humano, onde pessoas se encontram por interesse sexual, sentimental ou financeiro. E depois do apogeu das redes sociais, agora tem o interesse de popularidade. Então o encontro é bem interesseiro. Com isso, a relação do cara que foi intenso no acampamento de adolescente ou na rede de adolescentes, e quando ele cresce e vive a primeira fase da fase adulta, e ele fica muito fervoroso nesses picos de conferência, ele vai chegar na universidade ou vai ter acesso às informações das mídias sociais e vai fazer perguntas sexuais fisiológicas à igreja, e a igreja dará respostas eclesiásticas a perguntas sexuais fisiológicas. Ou esse cara vai entrar na universidade e ele vai fazer perguntas acadêmicas e ideológicas à igreja, e a igreja dará respostas eclesiásticas a perguntas acadêmicas e ideológicas. Esse cara vai entrar no êxodo eclesiástico, ele vai sair da eclésia, e esse êxodo vai ser peculiar. Não é porque a igreja é ruim ou não, ou Deus não está fluindo, é porque de alguma forma o discurso midiático religioso não satisfaz a sede da alma do homem contemporâneo, que é tão injetado pela busca do conhecimento. Então, de alguma forma, todos nós sabemos de tudo, mas não somos especialistas em nada. Agora imagino que é você liderar uma comunidade de fé como Voz da Igreja do século 21, e as pessoas te fazerem perguntas e você ainda responder respostas como você tem que deixar seu pai e sua mãe. Não é assim, cara. Porque nós tivemos a experiência da geração passada que se divorciou dos pais para assumir mulheres. E aí você vai ver um cenário de homens e de muitos pais na fé que chegaram na casa dos 50, 60 anos e se divorciaram das suas esposas. E aí existe uma reflexão para o homem contemporâneo que é cheio de informações, e como diz Isaac Newton, todos somos geniais, mas se você avaliar a capacidade de um peixe em subir em árvores, ele vai se sentir estúpido para o resto da vida. Porém, então, a mensagem que eu carrego de reino de Deus, observando esse cenário de uma geração que não é uma geração como a geração de 10 anos atrás,
não tem como fazer característica de igreja ou expressão cultural de comunidade de fé como foi na década de 90. O Senhor soprou de forma diferente. E eu acho que Brasília, a conexão que nós temos a nível de companheiros de reino e de igreja local, faz com que nós respeitemos a mente dos eruditos, mas também respeitemos a intensidade dos humanos. Por isso nós não sabemos discipular anjos, né, lidando com o ser humano que tem dor real, que necessita de solução real, sem cobrar dele uma velocidade que Jesus não pediu. Porque Jesus colocou a glória dele em xeque ao confiar a glória dele a homens corruptíveis como nós. Então não dá para exercer esse senso de eternidade a partir de um senso de moralidade. Eles vão se rivalizar. Então o discurso, ou a mensagem que você colocou na minha vida há 10 anos, que não mudou, é devolução de dignidade, devolução de honra. Porque a mesa onde Jesus é rei, senta-se filhos de princesas e filhos de escravos. Nessa mesma mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdote. Essa devolução de honra não faz com que eu olhe para a sua vida e avalie a sua família. Não, cara, quando você sentar à mesa, o Senhor vai reformar. É literalmente o caos escondido nas trevas que foi denunciado pela palavra haja. Quando houve o haja luz, a luz denunciou o caos escondido nas trevas e foi possível então organizar o caos. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho organiza o caos na alma do homem porque Jesus brilha. Amém. É isso, gente? Uau. Gente, eu falei que ele ia consertar, né? Já deixei para ele. Quantos acham que o papo tá bom? Tá bom, né? Daria para ficar aqui a noite toda, né? E se o Guga senta aí, nós vamos para madrugada dentro aí, é complicado, tá bom? Mas nós vamos fazer o seguinte, ainda nós temos aí a cereja do bolo, tá bom? Nós vamos, esse momento a gente vai encerrar aqui, e às 19h30 em ponto, nós vamos dar a partida à última sessão, amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer. Também tem agora quem vai fazer a parte do merchan, tá? Tem o material do pastor André, tá ali na store, e também do Gilberto. Todo o material que o pastor Gilberto também tem e tem carregado, ele também tem, enfim, o propósito dele é também manter esses universitários que ele mesmo acabou de falar, tá bom? Então saiba que quando você está investindo em um projeto assim, você está investindo em vidas, tá bom? Do pastor André também, são ministérios nobres, com causas nobres, e nós precisamos investir nisso, tá bom? Então não saia do ambiente, daqui a 35 minutos nós voltamos com a última sessão, com o último culto dessa noite aqui, tá bom? E eu gostaria que você levantasse suas mãos para cá e vamos abençoar a vida desses irmãos aqui. Pai de amor, nós queremos te dar graça por esse tempo, ó Senhor, de nos assentarmos na roda dos teus filhos, sabendo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem sinalizado a nós como o teu povo. Pai, que esses projetos que acabamos de compartilhar, que o Senhor mesmo tem sinalizado e tem fundamentado sobre a vida dos teus filhos, que esses projetos possam ter um avanço, Senhor, em aceitação, em propagação, em fundamentação, para que o teu reino, Senhor, seja estabelecido e para que a glória seja revertida em tudo ao Senhor por todos, Pai. Que o Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, continue, ó Deus, levantando os teus filhos como voz profética nessa nação, nesse tempo, que o Senhor guarde a vida deles em todos os lugares, ó Senhor, nos trânsitos, no trânsito, Senhor, nos ares, guardando os aviões, automóveis, todos os lugares onde eles estiverem, como se locomoverem, Senhor, guarde, livre todo mal, todo acidente, e os preserve até o final dessa jornada, até que Cristo venha, Pai, em perfeitas condições, ó Senhor, que eles venham ser encontrados naquele grande dia pelo Senhor, ó Senhor, perfeitos de corpo, de alma e no seu espírito. É isso que nós pedimos, Pai, e os abençoamos e te damos graça em nome de Jesus. Quem gostou, diga amém, dá um aplauso ao Senhor, tá bom? Daqui a 30 minutinhos nós voltamos. Deus abençoe.